Bom, boa tarde, galera. Sou Norberto. É, não sou famoso, não tenho a pretensão de sê-lo, mas sou um cara que segue o humanismo. Sou uma pessoa que acredita no ser humano. Acredito da seguinte maneira: de perceber que a gente vive conforme nosso entendimento, conforme as nossas limitações físicas, espirituais, intelectuais. E isso não quer dizer demérito, superioridade ou inferioridade. Isso quer dizer que cada um está no momento. Mas como Deus, né, nós vivemos em sociedade, fomos feitos para isso, então temos que aprender a conviver com as nossas diferenças, né? Isso é uma busca que eu faço desde muito pequeno, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, vamos assim dizer, como, né, se diz. E é algo que eu tenho buscado, né? Me entender o próximo e viver cada vez mais em harmonia diante dessa diversidade que é extraordinária. Então eu sou um cara que acredita no ser humano, que não endeuso, mas também não menosprezo. Sei que todos nós temos nossos defeitos, nossas limitações, nossas qualidades, enfim, todos nós estamos aqui para viver as experiências que vão nos fazer melhor. Mas para que haja base para que essas experiências se realizem em cada um de nós, a sociedade tem que ser uma sociedade livre, nós temos que ter liberdade para isso. É por isso que eu estou aqui, né? Sempre eu fui uma pessoa que lutei pela liberdade, não só a minha, como a de todos. Sempre procurei respeitar as opiniões divergentes. Sofri muito por causa de um determinado momento da minha vida e não aceitar essas diferenças. Então é algo que eu aprendi, que eu construí com o tempo. Através de muito sofrimento, muitas vezes, muitas lágrimas e noites mal dormidas. Eu fui aceitando a desilusão, fui aceitando que as coisas não são do meu jeito, fui aceitando pessoas que, no meu entender, pisaram na bola comigo e eu tinha dificuldade de não aceitar e de perdoar. E com o tempo eu fui aprendendo que não é assim, fui olhando no espelho e vendo que eu também errava, que eu também tinha muitas falhas, e fui aprendendo a respeitar. E muito dos meus aprendizados, desses aprendizados, vieram das leituras que eu faço, da minha fé hoje. E a principal mesmo, né, Jesus, né? Para mim Jesus foi uma pessoa que veio até o nosso mundo iluminar, né, nossas mentes, nosso coração, para que as nossas ações dessem frutos de união. Então Jesus, ele vem nos mostrando o caminho da união. Como fazer para a gente viver em paz entre nós? Como fazer para viver em paz dentro de casa, no nosso lar? Aceitar o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos parentes, o sogro, a sogra, o pai, a mãe. Como fazer para que essa mistura, né, muitas vezes de pessoas diferentes, de pessoas que têm inclusive antipatia por nós dentro da mesma casa, como fazer para a gente viver em paz? É fácil? Não é. Mas tenho aprendido com Jesus sobre isso. E também Jesus nos ensina a viver na coletividade. Como respeitar o próximo, né? Fazer a outra aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Falando para a gente pagar o mal com o bem, ou seja, a pessoa mal educada, por exemplo, a gente não tem que devolver a má educação dela, né? Pagando olho por olho, dente por dente. Não, não é assim. A gente tem que demonstrar a nossa. Se a pessoa vem com mau humor, demonstremos o nosso bom humor e respeitemos, porque também não sabemos porque aquela pessoa está daquele jeito ali, não é? Então a gente vai ganhando em ética, né? Se olhar para o próximo com mais compaixão, com mais entendimento, você vai ganhando em ética. E também em moral, porque você vai também se observando, vai percebendo que você é uma pessoa que também tem necessidade de perdão,
que também erra, que também tem suas limitações. E aí você vai se libertando, porque a moral de Jesus ela é libertadora. É libertadora. E não aprendi isso também só com Jesus, aprendi com Krishna, aprendi com Buda, né, para citar esses mais antigos, e aprendi com os apóstolos, com Paulo, não é? Aprendi com os livros do Chico Xavier, do Emmanuel, todas aquelas histórias maravilhosas, né? O Públio Lentulus, né? Aprendi bastante com o senador romano que teve um encontro, a esposa, né, de Públio, se não me engano a Lívia, que faz tempo que eu li esse livro. Aprendi com Zacarias, né, que foi incumbido por Jesus a amparar Pilatos. Então você aprende com Jesus, inclusive isso, aquele que o torturou, né, que liberou a tortura para Jesus, que poderia ter o ajudado, simplesmente lavou as mãos, foi omisso, né? Foi omisso naquele momento. Até esse mereceu a compaixão de Jesus, e Jesus destacou um dos seus grandes, né, seguidores para ir lá amparar esse Pilatos, que depois de tudo que ele fez, ele começou a passar muito mal, ficou muito desequilibrado. Enfim, essas coisas a gente aprende com Jesus e aprende também com Krishna, com Gandhi, com Buda, com Martin Luther King, aprendemos um pouco com Nelson Mandela. Enfim, vamos aprendendo, né, com todos esses espíritos que vieram até a nossa terra a pregar, né, a nos ensinar. E todos eles têm uma coisa muito comum, a defesa incondicional do amor, né? A defesa do livre-arbítrio, da liberdade. Então, o amor, o respeito ao próximo, né? Questão do livre-arbítrio e também da razão, tudo isso associado nos faz ter uma determinada moral, uma determinada ética que vai nos libertando, não há dúvida disso. Posso falar porque, como eu disse no início, já sofri muito nessa vida, né? Sofremos muito, eu sofri demais, eu chorei muito. Mas agora não choro mais, porque esse caminho da dor me revelou, né? Me revelou todos esses pensamentos, todos esses espíritos grandiosos e suas ideias maravilhosas e suas práticas maravilhosas também, porque eles não ficaram na teoria apenas, muito pelo contrário, eles praticaram muito o que fizeram, né? Muitos deles, inclusive, não deixaram nada escrito. Nós temos os relatos dos seus atos, né? E então, graças a Deus, eu encontrei essas pessoas e hoje eu me sinto bem melhor, ao ponto de vir aqui fazer esse vídeo, porque toda essa liberdade, toda essa razão, esse respeito ao livre-arbítrio está sendo desafiado hoje por uma turma, por pessoas inclusive que agem em nome de Jesus, pessoas que querem armar a população, pessoas que acreditam num pensamento de superioridade, de supremacia de um pelo outro, do branco pelo outro que não é um branco, né? Da falta de respeito para o gênero, né? Um gênero diferente, né? Sabemos, temos um gênero, né? O ser humano, tem o homem, tem a mulher, tem o homossexual, o gay, né? Tem o cara que é assexuado, enfim. Tem várias pessoas, vários tipos de pensamentos se manifestando no Brasil, especialmente no Brasil, que é um país continental, de diversidade continental e de tantos povos. Então, hoje nós vivemos essa espécie de contradição, porque nós temos aí à beira de entregarmos o comando dessa nação multifacetada, super diversificada, multicolorida, para alguém que pensa totalmente contrário. Para alguém que pensa desse jeito, né? O espectro de pensamento dessas pessoas da extrema direita, extremamente conservadores e que querem armar as pessoas porque eles acreditam na violência como um instrumento de educação, como instrumento de trazer a paz, né? Trazer a harmonia, embora a história nos revele justamente o contrário. Se pegarmos a história da humanidade, nós veremos que
alternamos períodos de guerra e paz. Paz e guerra. Se a violência, se a guerra fosse a solução, teríamos sido só apenas uma. A primeira guerra já teria estabelecido o reino da paz na terra e todos nós estaremos felizes nesse momento. Eu não estaria aqui na frente desta câmera fazendo isso que estou fazendo, não é verdade? Então, há um tremendo equívoco aqui. Então a gente se sente ameaçado nesse momento pelo nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, por esse amor que aprendemos a cultuar e a colocar em prática, e graças a Deus tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Tanto é que eu respeito muito as pessoas que estão indo nessa direção hoje, né? Lamento profundamente aqueles que estão indo com convicção, porque acreditam mesmo nisso. Acreditam que o caminho é o caminho da violência, que é o caminho da supremacia branca, né? Vamos assim dizer, que nós temos que ter uma divisão clara entre os superiores e inferiores, e os inferiores têm que se submeter a esses superiores, sem poder de voz, sem direitos, né? Sem reclamar. Então tem uma minoria, creio eu, não só no Brasil como no mundo, que pensa dessa maneira. E ainda se escondem atrás da religião de Jesus, que prega justamente o contrário disso tudo. Mas ele mesmo não disse-nos que haverá falsos cristos e falsos profetas? Se ele nos disse que essas pessoas estariam entre nós, por que desconfiar que elas não estejam mesmo? É lógico que elas estão. Aquele que nos pede para amar é contrário àquele que nos pede para nos armar. Armar, não amar. E ouvindo agora, um pouco antes, um pouquinho, uma excelente apresentação em defesa do desarmamento pelo nosso querido Clóvis, que foi buscar pesquisas extraordinárias, feitas nos Estados Unidos, feitas na Europa, para revelar que quanto mais armada a população, mais violência temos. Mais violência temos. Não se combate violência com violência, não é verdade? A gente aprende com Jesus, com a doutrina espírita, que eu sou espírita, né? Que se a gente continuar atacando os efeitos e desprezando as causas, jamais conseguiremos solucionar nossos problemas. Nós temos que buscar as causas. E a arma é o mundo dos efeitos, não é o mundo das causas. Armar a população é atacar os efeitos. Nós temos que desarmar os bandidos, isso sim. Desarmar a população. Ele diz que há dezenas de países já que adotaram o desarmamento como política de segurança, e os índices de violência, de homicídios estão diminuindo. Porque, é claro, muitas das armas que os bandidos têm em suas mãos foram roubadas de outras pessoas em suas casas, em seus carros, nas ruas. Então a gente acaba se tornando fornecedor de armas para bandidos, porque os bandidos eles são muito mais ligeiros do que um pai de família, não é? Quanto a isso. E ele nos falou que não adianta você treinar e tal, porque tem o fator surpresa, o bandido vai sempre te pegar de calça curta. Enfim, não é a saída. Então, além disso, as políticas que ele nos apresenta, política de segurança, política educacional, política econômica que está enevoada, a gente não sabe bem o que ele deseja, o que ele quer, parece que vai ser uma austeridade, um neoliberalismo radical, saindo privatizando tudo, atacando os direitos dos trabalhadores, fazendo uma reforma da Previdência a pulso. Enfim, nós estamos diante aqui de uma pessoa que, além de todas essas políticas que não nos agradam, que não atacam o nosso grande problema no Brasil, que é a desigualdade, tem um aspecto moral desse cidadão, né? Desse candidato da extrema-direita, que é vergonhoso para nós, né? Não só para nós brasileiros, como para o mundo. A gente pega o noticiário do mundo, eles estão tão assustados, ou mais assustados quanto nós, quanto eu. Porque eu percebi, cara, que essa coisa do totalitarismo, do autoritarismo,
dessa coisa de queremos ser superiores, é uma espécie de vírus que se infiltra no nosso coração e na nossa mente e vai se espalhando de um para o outro. Se você não tiver firme convicção no bem, no amor, como eu tenho, como muitos dos meus amigos têm, essa certeza de que o caminho é esse, é o caminho do amor, porque também já sofreram muito, né? Já viveram o caminho da violência, já viveram o caminho daquela coisa do autoritarismo e hoje perceberam que não é por aí mais. Então esse vírus não irá contaminar. Agora, há muitas pessoas inocentes, muitas pessoas que se estão deixando hipnotizar, levar, né, porque estão insatisfeitas, querem mudança, estão cansadas. Claro, a gente respeita tudo isso, mas você vai querer mudar algo que já não está muito bom para algo que vai ficar pior, porque o encantador de serpentes falou isso para você, sem base na realidade, sem base concreta. E aí você analisa a postura moral dessa pessoa, você percebe o extremo autoritarismo que ela carrega em seu coração e sua mente, preconceito contra a mulher, contra negros, contra homossexuais, dividindo as pessoas, né? Falando que vai exterminar seus adversários, vai fazer uma grande faxina no nosso Brasil nunca vista. O que você faxina? É lixo, não é que você faz a faxina, não é no lixo? Então ele nos dirige a quem não pensa como ele, como lixo. Não é como igual, como a gente aprende com Jesus, o primeiro grande a falar em igualdade para todos nós, né, nesse nosso mundo ocidental. Então, é difícil, muito difícil a gente ficar sem se manifestar nesse momento, por isso eu estou fazendo esse vídeo, para colaborar, porque eu tenho visto outras pessoas fazendo a mesma coisa. Então a gente está aí para virar isso, né? Virar essa votação, virar o voto, para que amanhã a gente não entregue nosso querido Brasil para um grupo de pessoas extremistas, né? Porque o que a gente menos precisa agora é de extremo, a gente precisa de mais democracia, mais abertura, mais transparência. Porque se você for pegue aí, nosso problema é a corrupção, como se combate a corrupção? Pegue aí, entre no seu Google, na sua internet, pergunte para quem estudou isso e eles vão te dizer qual é o caminho de combate à corrupção. Eu sei. Mais democracia, mais transparência, né? Mais educação, mais cidadania, mais igualdade. Não é isso que a gente quer? Né? Menos burocracia. Enfim, outras coisas que estão aí. E o nosso candidato, o Haddad, ele propõe isso. Porque mal ou bem, o PT sempre respeitou as instituições democráticas. E até onde eu sei, até onde eu observei, as fortaleceu durante esse período aí recente. Fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu o Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, sem interferir em suas eleições, sem interferir nas suas indicações, certo? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tanto o Lula quanto a Dilma indicaram, a gente percebe que eles não estão ali, né, partidários, eles são, pelo contrário, às vezes, tão contumazes, né, contra o PT, contra a esquerda. Enfim, você percebe que esse governo do PT, ele foi democrático. Foi sempre muito democrático. Criou a lei de ficha limpa, certo? Assinou embaixo dessa lei da delação. Sabe? Fortaleceu as instituições democráticas. Óbvio que precisa muito mais fortalecimento, porque democracia é escola boa para todo mundo, saúde para todo mundo, moradia para todo mundo, né? Informações, né, boas para todo mundo, né? Transporte, enfim, tudo que traz bem-estar de modo assim mais igualitário, combate à miséria, combate à desigualdade, isso são atos democráticos que no Brasil precisamos alcançar, né? Então é isso. Eu deixo aqui minha preocupação e o meu voto no Haddad. E quem tiver na dúvida, não vá porque eu digo. Procure fazer aqui, pega meia hora do seu tempo, analise os vídeos aí que o nosso querido Haddad tem a oferecer e do outro candidato da extrema direita tem a oferecer, suas falas, né? Seu jeito, e decida, né? E decida.
e decida, porque nós estamos correndo um sério risco de depois de amanhã não termos mais democracia. Essa pouca democracia que nós temos aqui no Brasil, ela pode se perder ainda mais, né? Se perder ainda mais. Corremos esse risco. O mundo inteiro está falando sobre isso, né? A grande mídia do mundo todo tem falado sobre isso. Nós aqui também. Então, sabe, não dá para dizer que não, que a gente não está correndo esses riscos e que nossas instituições estão fortalecidas, que não haverá amanhã ou depois um golpe aqui. É óbvio que a gente corre esse risco sim, e por isso que eu estou deixando meu voto aqui em aberto e meu pedido para aquelas pessoas que estão na dúvida, estão indecisas, que votem pela luz, votem pelo amor, dirijam seu coração pela razão e votem na luz, no que é certo. Então é isso aí. Amanhã é 13, voto da virada.